pessoal, aqui é a Bruna Aqui é a Nayara. e esse é o GaiaCast, como vocês já conhecem. Aqui no nosso podcast nós falamos de empreendedorismo, histórias inspiradoras e muito mais. E hoje nós estamos com um convidado muito especial que deixou de ser astro do rock para ser o fundador da Sankhya. Astro dos negócios. Astro dos negócios, exatamente. Então seja muito bem-vindo, Felipe. E começa se apresentando pra gente e explicando um pouquinho aí como é que foi essa transição de astro do rock para astro dos negócios. Legal. Primeiro é um prazer estar aqui, tá? Bruna e Nayara. É uma honra estar aqui conversando com vocês. E esse astro do rock, né, eu costumo brincar comigo, né, me autodetonar, falando que eu era um guitarrista de 1,99. A gente tinha uma banda muito criativa, éramos eu, meu irmão, ele ficava no teclado, o baterista era o Marcão, que era o único músico de verdade, e o baixista era o Maurício Ricardo, aquele chargista do charges.com, do Big Brother, né? Então, olha o que a vida fez com a gente. Eu e meu irmão fundamos a Sankhya quando a banda não deu certo, e o Maurício fundou o Charges, né, e fez também uma carreira de muito sucesso, e o Marcão também se deu muito bem na vida. Mas é engraçado, tanto que a gente era apaixonado nessa fase da banda, a gente fazia com muita paixão. E a gente era músico de 1,99 mesmo. Da Shopee. Da Shopee. A gente era assim, tipo... não tocava muito legal, mas era estilo U2, porque o U2 também era uma banda de 4 acordes. Depois eles foram ficando músicos mais primorosos, né? Mas a gente era assim, tirando o Marcão, eram 3 músicos mais ou menos. Mas a gente tinha uma criatividade muito legal. E quem que eram as influências de vocês? Era muito forte a influência do rock progressivo, né? Do rock inglês. Então a gente tinha muita influência do Pink Floyd, Supertramp, Genesis, Queen. Aí misturava um pouco do rock mais forte também, Led Zeppelin, né? Boston, que aí é americano. Mas a gente tinha também um pouco da influência do rock nacional. A gente adorava Rita Lee, adorava RPM, né? Legião Urbana, quer dizer, foi naquela vibe, naquela época. E a gente tinha uma parte de criatividade muito legal. As músicas da gente eram bem feitas. Então, apesar de sermos músicos de 1,99, a gente tinha uma criação bacana. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que a gente conseguiu um contrato com a maior gravadora do país na época. Então não era da Shopee, peraí, essa história aí. Não, 1,99 não é bem assim. A gente conseguiu um contrato com a BMG Ariola, gravamos um disco e hoje a gente está também no Spotify. A gente pôs no Spotify de sacanagem, de brincadeira. Eu já vou seguir vocês no Spotify. A gente está lá, é o Solo Vertical. Vamos deixar o link aqui. E dentro dos discos lá do Solo Vertical, anos depois que a banda acabou, eu e o Maurício voltamos para um estúdio, para um projeto que eu estava encabeçando e o Maurício também veio depois me apoiando. A gente criou um outro disco com músicas de rock mais progressivo, que aí, na época do Solo Vertical, a gente preocupava em fazer sucesso para tocar em rádio. Sim. Então a gente cortava os grandes solos, né, que a gente era cheio de fazer solos de guitarra e de baixo, para caber numa FM. Sim. E aí depois, quando a gente fez o Second Dive, que foi um disco em inglês que a gente criou, aí a gente falou, quer saber, já que a gente não fez sucesso, vamos fazer o tipo de música que a gente curte. O que a gente quer fazer. Isso aí. Todo mundo faz aqueles solos de guitarra por horas, né? Assim, Exato. aí não é nem um pouco comercial. Não. Rádio tem que ser bem restrito, 5 segundos, 10 segundos. E aí e ainda tinha um outro lado. Eu não sei se vocês lembram da época do Mamonas Assassinos. Claro. Né? O Maurício, ele já tinha uma coisa de nossa, agora falhou, né? Mas deixa eu falar de novo. Irreverente, assim? O Maurício já tinha um pouco desse lado comediante dele, né? Desse lado irônico e de gozação. E a gente tinha as músicas que o Maurício criava para zoar com as pessoas, ou com a cidade, ou com, sei lá. Sim. E quando a gente tocava isso nos shows, o povo adorava. Mas a gente queria os nossos rocks, né? A gente falava, não, mas... Então, aí, quando a gente foi gravar, a gente não levou esse lado de cômico do Maurício. Mas, enfim,
A banda veio, a gente chegou a abrir um show do Kid de Abelha para mais de 5.000 pessoas num ginásio em Uberlândia. Todo mundo cantava Bruna, as ele não nossas deixou de ser músicas. estrela do rock. Ele é uma estrela do rock. Não, se vocês procurarem no YouTube, solo vertical Kid de Abelha, tá Vou lá. fazer isso Eu com agora. colar cervical, as imagens são muito ruins, né? Mas eu com colar cervical, que eu tinha sofrido um acidente, e realmente era muito bacana. A turma cantava as nossas músicas, porque a gente tocava muito em rádio, né? Mas, enfim, a gente percebeu, e a gente aprendeu muito com a banda, mas a gente percebeu que gravar o disco não era o suficiente. Você fazer um produto, você criar um produto, quando você cria um produto que você considera maravilhoso, isso é só o começo. A gente achou que não, que como a gente gravou com a maior gravadora do país, Sim. aquilo já era assim, tipo, bom, agora nós... Agora eu cheguei. Cheguei. Agora E é só não- desfrutar do sucesso. E não é assim. Porque aí a gente começou a ter que bater de rádio em rádio. Tem o tal do jabá, que aí você tinha que ter a gravadora investindo em você, que a gente não sabia Botando disso. dinheiro. É. Uhum. E não se coloca um produto no mercado, gente, só porque ele é bom ou porque ele é genial. A gente tem que fazer um trabalho muito intenso. E aí, paralelo a isso, a gente foi começando a mexer com tecnologia, que eu era fascinado com tecnologia, né? Você e seu irmão. Eu e Ou meu a irmão. banda junto também. Não, só eu e meu irmão. O Maurício foi para o lado dele, ele mexia com arte, jornalismo, ele trabalhava no Grupo Algar, que é um grupo gigante lá Sim. do Triângulo Mineiro, né, lá de Uberlândia. E ele era jornalista e ele seguiu a carreira dele Como comunicador. como comunicador. E aí começou a fazer o lado chargista dele, né, as comédias dele, as charges dele. E o Marcão foi trabalhar no mercado de autopeças, né? Ele era diretor de empresas de autopeças. E aí a gente começou assim a tocar esse lado musical como hobby, porque sempre foi uma paixão. A gente não consegue abandonar a música, né? Mas a gente foi de uma forma até fazendo um fade, né? Para quem gosta de música, né? O fade é quando você vai baixando o volume e começando o outro, né? Quando você está mixando. Mas dessa forma a gente foi conseguindo abandonar uma paixão forte e um sonho forte que era de ser um astro de rock para começar uma empresa de tecnologia e de gestão. E ser apaixonado por essa área. Nossa, eu já era apaixonado, né? Mas à medida que você vai aprofundando, você vai mergulhando, aí que você vê o tanto que é fascinante. E Felipe, como foi a ideia inicial da Sankia? Como que foi aquele momento, assim? Porque a gente, como sócio, a gente lembra exatamente o mesmo momento, assim, que a gente chegou e falou, agora vamos montar a nossa empresa? Como que foi esse momento? Quem que deu a ideia? Quem começou o assunto? Como que vocês... Como foi essa criação? Como foi o embrião da Sankia? Interessante, Rai, que nessa época era só mato. A gente, era 89, muitos anos atrás, e a tecnologia estava chegando no Brasil. Para você ter um microcomputador, você tinha que importar do Paraguai. Tem alguém que parece que morou em Ponta Porã, né? Então, A gente sempre esteve então na a gente- vanguarda do Brasil. A gente tinha que ir em Ponta Porã e importar umas plaquinhas e gabinetes e a gente montava. E como a tecnologia estava nascendo, você tem os desafios e, por outro lado, os benefícios. Como só tinha mato, né? Quando eu digo mato, é o seguinte, cara, não tinha nada pronto ainda. A gente chegava nas empresas e elas faziam gestão por caderno, caderneta, assim. Então, Cadernos contábeis. exato. Nossa. Aquele livro caixa e Nossa. tudo mais. E era um sofrimento. Mas não era só nas empresas, bancos, né, companhias aéreas, era tudo assim. Então, a gente viveu essa transição, o início da tecnologia, e a gente olhava para esse sofrimento das empresas para ter o controle de estoque, o controle financeiro, emissão de nota fiscal, o controle contábil, fiscal e tudo mais. Aí a gente falou, cara, vamos desenvolver um sisteminha. Eu costumo brincar, tá? Primeiro, que a Sankia é uma startup de 35 anos, porque a gente continua até hoje com aquele espírito de inovar. E segundo, a gente foi co-inventor do ERP, porque a gente não tinha a menor ideia que existia Não tinha essa sigla, referência. não tinha referência, não tinha comunicação. Em 89 não tinha Google, não tinha smartphone, não tinha redes sociais, não tinha WhatsApp. Então,
Então, vocês imaginam um mundo sem internet, sem smartphone. Nossa. E a gente lá no interior de Minas, Uberlândia, uma cidadezinha que na época tinha seus 300 mil habitantes. Bem interiorana. Bem interiorana. Então, eu costumo brincar nas palestras, né? Para chegar um disco do Pink Floyd lá, levava um ano. Porque para chegar em São Paulo, levava 6 meses. Né? Eles lançavam lá na Inglaterra. Ou seja, o fluxo das informações que fluía no mundo era numa outra velocidade, não era a velocidade de hoje. Sim. Então, hoje, quando a gente fala que o U2 fez uma música nova, já está no Spotify. Antes não era assim. Até gravar, até imprimir os discos, né, e soltar no mercado. Então, nessa época, a gente não tinha muita informação e a gente criou um sistema integrado de gestão empresarial. A gente, inclusive, chamava ele de sistema de gestão empresarial. E aí, anos depois, né, uns 9 anos depois, a gente foi numa feira em São Paulo, a FenaSoft, e a gente chegou lá e ouviu essa sigla, né, de ERP. Eu falei, então é isso que a gente faz. Não sabia disso. Mas quem que deu a ideia? A ideia nasceu, na verdade, de uma conversa minha com meu brother. Eu trabalhava já com tecnologia e ele é 2 anos mais novo que eu. E a gente... Eu convidei ele para ir para Brasília. Eu morava em Brasília, eu comecei minha carreira de tecnologia em Brasília e eu trabalhava, até fui funcionário público, eu trabalhava no TST, né, que era o Tribunal Superior do Trabalho. Sério? Então eu tinha uma banda em Brasília, os amigos lá que a gente tocava e tinha essa carreira no tribunal, só que eu era o típico marajá português, né? O que é o marajá português? É que o marajá original, ele tinha um emprego e 3 salários. Eu tinha 3 empregos para ter um salário. Eu tinha que trabalhar no TST e mais em 2 lugares lá, Politécnico e um hotel, o Garvey Park Hotel. Então, eu trabalhava em 3 empregos para ter um salário. Uau. E eu morava sozinho, né? E o custo de vida em Brasília é alto. Aí, o que aconteceu? Eu trouxe meu irmão para Brasília e ele começou a trabalhar com tecnologia. Aí logo ele voltou para Uberlândia e uns 2, 3 anos depois eu também voltei para Uberlândia. Aí a gente começou a conversar, poxa, cara, o que a gente podia fazer, né? Porque esse negócio, ele trabalhava na Algar, que é, né, uma grande empresa, e eu trabalhava na maior imobiliária da cidade. E era o típico gerente de CPD, né, do Centro de Processamento de Dados, que estava, na época, existia nas empresas. E aí a gente sentou os dois e falou, cara, o que vocês acham? Né? Eu não lembro se fui eu que falei ou ele que falou, mas a gente nasceu de uma conversa entre os dois do sonho de ser empreendedor. Aí a gente começou a empresa, onde, sabe aquela startup onde na 2 pessoas fazem na garagem, tipicamente tipo o HP, né, no Vale do Silício, mas... O brother era melhor para fazer café, então eu lavava a louça e ele fazia o café, ou seja, a gente fazia de tudo. Era isso mesmo que eu ia te perguntar, Felipe. Se entre você e o seu irmão, né? Porque quando vocês começaram, era só vocês dois. Se ele era o desenvolvedor, aquele que realmente colocava a mão na massa, e tu era o comercial, que saía vender a ideia. Como é que vocês faziam lá no início, quando era só vocês? Quem é você nessa sociedade? O que você fazia? Qual que era a sua parte? Nessa época, Bruna e Rai, os dois faziam a parte de análise de sistemas, né? Ou seja, ouvir o cliente e de desenvolvimento. Os dois, eu costumo dizer que a gente era como a Alfaiate, a gente era uma fábrica de software. Porque ainda não tinha um conceito de ter um pacote fechado de gestão empresarial, né? Pelo menos a gente não conhecia na nossa região. Então a gente começou a desenvolver. Então tanto eu quanto o Fábio, né, que é meu irmão, a gente desenvolvia. Então a gente fazia de tudo e a gente foi criando 2 linhas de produto que se encontravam em alguns momentos e em outros elas se separavam. Então eu era programador, eu também desenvolvia, o Fábio também era programador, desenvolvia. A gente mesmo que ia implantar no cliente, a gente que dava o suporte. Hoje em dia, né, a Sank é cheia de áreas, cada uma com seu fluxo de processo e tal, mas a gente não tinha falha de comunicação, porque era eu comigo mesmo, então quando o cliente pedia alguma coisa, eu ia lá e eu que resolvia. Hoje, né, uma empresa com mais de 2.000 funcionários, aí você tem que ter um monte de processos, método, né, e disciplina. Então,
que é um desafio, né, gente? É um baita fala, desafio. a gente fala em cultura de inovação, aí todo mundo pensa, então eu posso ficar à vontade, fazer o que eu quero. Não, tem que ter disciplina também. Processos definidos, cumpra-se, né? E momento para inovar, vamos inovar. Mas então, nesse início, os dois faziam de tudo. Eu e a Nayara, né, nós somos sócias e a gente está juntas há 2 anos, a nossa relação. Mas juntas há 7 anos. Juntas há 7 anos. Ela tá vendo como ela é o marido? Não, mas ela sempre tem que corrigir quantos anos ela tá comigo. Antes era namoro, depois 2 anos é casamento. E nós temos uma grande dificuldade de dividir tarefas. Temos. Nós duas fazemos de tudo e realmente é bem difícil a gente dizer, não, Nayara, você faz só isso e Bruna, você faz isso. A gente faz juntas tudo, né? A gente já tentou. A gente já tentou, mas a gente ainda não chegou lá. E então, assim, às vezes a gente fica, poxa, mas será que um dia a gente vai conseguir fazer essa divisão, né? E eu vejo que talvez tenha até muito a ver com a maturidade da empresa, com a criação de processos, né? O momento que ela está vivendo. Nossa maturidade como empresária. Maturidade como empresária. E isso que eu queria te perguntar. Em qual momento da empresa, tu que trabalha diretamente com processos, que você enxerga assim que a empresa ela começa a se alinhar processualmente e até em que momento que a Sankhya entra na vida de um empresário? Porque eu imagino que vocês tenham um público-alvo que não é o pequeno empresário, mas já é aquele que tem um pouco mais de maturidade para lidar com processos. Como é que é, Felipe? Bom, primeiro que esse desafio que você falou, porque eu fiquei sabendo até que levantaram parede de gesso, né, as meninas, ou seja, a gente também te levar lá. A gente também fazia de tudo, tá? Mas o que aconteceu? Como a gente era muito pequeno, né, e a gente era alfaiate, então a gente tinha que atender. Aí de repente a gente contratou um cara genial, mas que a gente não sabia que era genial. Depois da história vivida é fácil contar no passado, mas a gente contratou um cara que era meio maluco. Ele chegou na entrevista e falou assim, até que me provem o contrário, toda software house é picareta. Eu falei assim, caramba, brother, segura que eu bato ou você quer que eu segure para você bater? Ou seja, o cara já chegou muito franco, né? Aquele super sincero. E como o cara era genial, ele era muito genial para desenvolvimento. E quando ele chegou, eu e o meu irmão éramos considerados pelos clientes e por nós, principalmente, pelo nosso alto ego, né? A gente achava que a gente era os melhores desenvolvedores da face da Terra. E quando esse Manuel chegou, ele era muito melhor que a gente. Ele jogou na cara. Não, ele abalava o nosso ego, mas ele era muito mal educado. Então, tinha muito motivo para mandar ele embora. Sim. E aí tem um aspecto que eu acho bacana dessa história, Bruna, que é o seguinte: quando você decide ser uma empreendedora e realmente crescer, você tem que estar desapegada do ego, porque o que aconteceu na época? A gente tinha motivo para mandar o Manuel embora, porque às vezes ele tratava mal o cliente, ele era meio seco, era o estilo dele, mas eu e meu irmão olhamos e falamos, cara, esse cara é genial, ele é muito melhor que a gente para desenvolver. E aí, o que nós vamos fazer? Bom, aí a gente deu para ele 10% da empresa, em troca de uma Belina. Olha. Hoje eu já ofereci uma Ferrari em troca dessa Belina, né, dos 10%, ele não quer mais. Mas assim, claro. E ele ainda levou uma semana para pensar se ele ia aceitar, que ele tinha medo de botar o nome dele no contrato social de uma empresa pequena, né? Mas enfim, ele topou, e acho que hoje ele não arrepende disso. E com a entrada, a consolidação dele na companhia, a gente reestruturou. Aí o Fábio, que foi para a área comercial e a área administrativa. E eu fiquei como desenvolvedor junto com o Manuel. Olha que desafio, né? Porque o cara era gênio. Aí o que eu fiz para não perder meu emprego? Eu acabei me desenvolvendo mais, que eu já tinha uma facilidade de comunicar, uma facilidade de relacionar com o cliente. E o Manuel era muito duro para relacionar com o cliente. Aí a gente começou a fazer, na época, uma coisa que depois eu fiquei sabendo o nome bonito, que é o co-creation. Eu ia para os clientes, conversar com os clientes, entender os problemas, eu desenhava a solução e voltava, e o Manuel desenvolvia, só que eu desenvolvia também, eu era um co-desenvolvedor, né? Eu sentava, na época, é como vocês aqui hoje. Sim. A gente acabava fazendo de tudo. Então, mesmo que eu estivesse mais no desenho da solução,
Eu desenhava, acabou. Agora eu vou programar, porque eu não vou ficar à toa, né? Não dá para ficar à toa. Numa startup. Numa empresa grande, você pode falar, eu sou só o designer. Não, mas na startup, você tem que ser o designer, você tem que ser o codificador, você tem que testar. Felipe, por curiosidade, que você falou que você era servidor público, né? E a gente também era servidor público. Aliás, eu ainda continuo sendo servidora, né? Você, quando montou a empresa, você ainda era servidor? Ou você pediu sua exoneração para depois montar a Sankhya? Interessante. Como foi? Eu tinha pedido, quando eu saí de Brasília, eu pedi aquela licença sem vencimento, que eu tinha 2 anos para ficar sem receita, né, sem salário, mas que eu podia ficar 2 anos afastado. Né? Acho que na Polícia Militar também acho que é assim. Mas não é possível. Tá na lei. Mas na realidade é muito difícil conseguir outro policial para te substituir. Para substituir. Então, na prática, isso acontece muito raramente. Tá. Aí o que eu fiz? Eu consegui essa licença e voltei para Uberlândia. E quando eu voltei, aí eu comecei a trabalhar, como eu disse, né, na imobiliária, e comecei a desenvolver algumas coisas lá que eu falei assim, cara, eu não vou voltar mais. E mesmo antes de montar a Sankhya, ou mais ou menos na época de montar a Sankhya, eu tive que fazer minha rescisão no tribunal. Então eu já estava... Já estava com o pé fora. Já. E eu acabei recebendo um convite do meu diretor, né, lá de Brasília, para dirigir o tribunal, o TRT de Cuiabá. E eu falei, pô, é uma baita oportunidade de carreira. Mas eu acabei recusando. Né, ainda bem. Foi bom. Há males que vem para bem. Eu ia até te perguntar isso. A gente já perguntou isso também para um dos nossos clientes, que a gente teve a oportunidade de conversar. E pergunto para você também. Quando que você percebeu que a Sankhya tinha dado certo? Porque quando a gente empreende, a gente fica naquele meio limbo de vamos conseguir, trabalhando muito. E quando você olhou e falou assim, deu certo. Posso relaxar um pouquinho, que deu tudo certo, a empresa está funcionando. E quando que você teve essa sensação, esse sentimento de ter dado certo? Pode ser no futuro? Deu certo, posso ficar tranquilo? Pode ser no futuro? Olha... e o sentimento de alívio? É engraçado, Rai. A gente... É impressionante a perspectiva de um empresário. Né? Eu não sei se todos são assim, mas eu sou muito rigoroso, muito exigente comigo e acho que com a turma também. A gente, quando atinge um ponto, a gente já olha logo para o próximo alvo, né? E a gente não tinha ideia, quando começou a Sankhya, que ela ia chegar nesse tamanho. Claro que não. Não tinha menor... Como eu te falei, a gente nem sabia que existia o tal do ERP, né? Que a gente co-criou, junto com vários outros artistas, né? Autores que co-criaram o ERP na época, porque todos eles também não tinham os meios de comunicação para saber. Então, muita gente co-inventou o ERP. E a gente não tinha noção que ia virar o que virou. Mas é muito difícil você falar... Eu gosto de tratar esse aspecto aí, lembrando de uma frase do Ed Mota, né? Você leva 20 anos para fazer sucesso da noite para o dia. E a gente vinha construindo tijolo a tijolo a Sankhya, e de vez em quando eu e o brother olhava assim e falava, cara, vamos fazer um produto agora, nós vamos fazer um software de gestão financeira e nós vamos fazer uma parceria com o Itaú, porque na época o Itaú tinha aquela Itautec, que era um computador, e vamos fazer um convênio com eles e tal. A gente desenvolveu o Caixa Forte. Falamos, cara, agora nós vamos ficar ricos. Claro, um parceiro desse, o Itaú. Porque nós vamos fazer uma parceria, conseguimos o contato com o Itaú, o software ia sair a R$1 em cada máquina do Itaú. Já pensou? A gente não ia ter lugar para pôr dinheiro, assim. E R$1 era muito barato, mas você imagina em cada máquina do Itaú. Né? Cada computador era o Itautec. E aí, não virou nada. Aí veio uma segunda onda, a gente desenvolveu um produto, né, chamava Beauty Control. É um software de gestão para cabeleireiros, que a gente fez em parceria com o maior salão de cabeleireiro de Uberlândia e um dos grandes distribuidores de produtos de beleza importado de São Paulo. A gente era desse tamanhozinho, esse salão de beleza de Uberlândia era gigante, esse distribuidor também. E a gente conseguiu esses 2 parceiros e falou, agora nós vamos ficar ricos. Do dia para a noite, agora vai. E nada.
Ave Maria. E a Sankia crescendo. Enquanto esse sonho acontecendo, a gente construindo tijolo a tijolo a Sankia. Aí veio o Fast Service. Agora nós vamos ficar milionários, porque a gente tinha desenvolvido um software de emissão de cupom fiscal. Em 97, a gente ganhou até um prêmio, e final de 97 ou início de 98, a EAM Brasil, na verdade, o governo brasileiro comunica a obrigatoriedade de todo estabelecimento emitir cupom fiscal. Que são aquelas impressoras térmicas? Aquelas impressorinhas fiscais. Agora você imagina, gente, se coloca no meu lugar. Eu tinha acabado de fazer um produto e com os desenhos do Maurício, tá? A arte era uma das primeiras experiências no Windows, né? Porque a gente antes estava no mundo DOS, aquele mundo caractere. Aí o Maurício fez os desenhos para mim, a gente fez tudo lá. Pô, ficou lindo o produto, tanto que a gente ganhou o prêmio. Falei, cara, agora o governo obrigou todos os estabelecimentos a usar o meu produto. Agora eu vou ficar milionário. E eu pensei assim, não vou ter bolso para pôr tanto dinheiro e não vou ter como atender todo mundo, porque vai ser um arraso. Né? Um arraso mesmo. Aí o que aconteceu? Nada. O governo deu vários prazos, surgiram vários concorrentes, vários softwares, e foi tendo que prorrogar prazo. Esse software a gente vendeu, mas a gente não ficou rico com ele. Aí, quando a gente acordou, a gente já estava lá com, 1.000 funcionários e uma empresa que estava crescendo com a vaca leiteira dela, que era o ERP. Então, aí eu lembrei do Ed Mota. Pô, leva-se 20 anos. A gente estava construindo tijolo a tijolo a Sankia. E aí você fala assim, mas hoje você está tranquilo? Não estou. E hoje você está satisfeito com ela onde ela está? Não, eu quero mais. Eu quero levar... A gente tem um sonho de transformar a sociedade através da gestão. E a gente acredita muito que a nossa solução é muito diferenciada. Então, por essa... Aí você fala, mas você está ambicioso com questão de dinheiro. Não. Pode acreditar, não se trata de dinheiro. No passado, sim, eu tinha essa coisa de, nossa, eu quero ficar rico, mas eu já fiquei. Assim, eu não tenho como gastar o dinheiro que eu tenho, então não estou atrás de dinheiro. Aliás, eu nem gasto o que eu tenho, sabe? Na hora que você vê, né? E quando eu via os riquinhos falando disso, falava, cara, não é pelo dinheiro, eu falava assim, pô, mas você fala isso só porque você tem agora, né? E quando você chega a ter, você fala assim, pô, mas não é isso. Eu não tenho graça de o dinheiro pelo dinheiro. E eu comecei a perceber o seguinte, não tem dinheiro do mundo que eu entregava a Sankia. Teve uma época, antes de entrar o fundo, né, que investiu na Sankia, saía muitos boatos que a Sankia foi vendida. A Sankia nunca esteve à venda. Nunca. Porque, mesmo antes do fundo entrar, a gente já era uma empresa rentável e a gente já não tinha problema financeiro. Mas por que continuar crescendo? Pô, porque é gostoso o jogo, é gostoso você empregar pessoas, é gostoso você desenvolver pessoas. Isso falando das 2.000 famílias que estão aqui dentro da empresa. Imagina essas 2.000 famílias transformando as outras famílias que são dos clientes. Quando você pega uma empresa que está com dificuldades de gestão de estoque, dificuldade de gestão financeira, e você vai lá e leva para ela ferramentas que ela vai poder gerar mais empregos, que ela vai poder gerar mais riqueza na comunidade. Então, quando você começa a perceber esse tipo de coisa, você fala, pô, cara, é bacana você ter um negócio pelo propósito, é bacana você ter um sonho maior do que... com propósito. Mas... Pode falar? Eu ia falar que o Felipe falou que a Sankia nunca esteve à venda, mas a Sankia vai às compras, né? Vai. E aí a gente te pergunta, qual que é o critério de compras da Sankia? Pois é, e isso é uma outra coisa bacana, né? A gente, por 30 anos, 32 anos, a gente cresceu da forma orgânica, né? Só crescendo pelo nosso crescimento normal mesmo, do nosso operacional. Aí, quando entrou o fundo, né, de Singapura, o GIC, a gente falou assim, cara, agora a gente vai ter que investir esse dinheiro que entrou
em comprar empresas. E será que a gente vai ser bom nisso? Porque a gente pensava assim, cara, eu sei jogar o jogo do crescimento orgânico. E aí a gente teve uma grata surpresa. A gente aprendeu logo a jogar o jogo do inorgânico e fazendo diferente dos líderes do nosso mercado. Porque os líderes do nosso mercado compraram concorrentes, compraram sombreamento, né? Ou seja, soluções iguais às deles. E a gente pensou assim, cara, eu não tenho paixão por comprar concorrente. Não vejo graça. Aliás, eu vejo só problema. Se eu comprar um concorrente meu, eu vou ter 2 produtos iguais, vou ter um monte de conflito de tecnologia, né? Forma então, de gestão, né? Exato. Aí a gente começou naquela tese de comprar soluções complementares. E a gente falava assim, cara, mas será que vai dar certo? Se os gigantes fazem de um jeito, por que a gente fazendo de outro vai dar certo, né? E está dando. A gente comprou empresas né, que complementam a nossa solução. Tem 2 empresas que, com 2 anos, elas já triplicaram de tamanho. Triplicaram. Eles estão encantados conosco, esses parceiros. A gente não desfaz as empresas. As empresas continuam com suas marcas individuais, continuam com a sua gestão, com a sua autonomia, com a sua equipe, com a sua marca. Isso tudo é muito valor. E a gente via acontecer no mercado que, quando o nosso concorrente comprava, ele acabava perdendo equipe, acabava perdendo alguns clientes, destruía a marca, né? Assim, acabava com a marca. Sim. E a gente estava meio traumatizado com esse modelo. Então, hoje, a gente acha que está jogando um bolão, pelo menos o DIC está muito feliz com a gente, porque a gente tem comprado empresas, está melhorando a solução para o nosso cliente, nossos clientes estão ficando mais felizes, porque na outra estratégia também, você imagina, se eu compro um concorrente, que benefício meu cliente atual vai ter? Nenhum. Eu não tenho nada para oferecer para ele. Mas se eu compro um novo CRM, poxa, eu tenho uma solução de CRM legal para vender para o meu cliente. Agrega bem mais valor, né? Agrega valor. E assim, né, uma frase que eu li uma vez, eu particularmente concordo, assim, eu acho que na nossa vida como empresário, se a gente não tá subindo, a gente tá caindo. Eu acho que você segue a mesma linha, mas a caminhada, ela é bem dura. Teve alguma vez que tu pensou em desistir? Falar, não. Bruna, foi aquela frase que a gente trouxe até escrita, né? Uma empresa que não cresce rapidamente morre lentamente, né? Essa é uma pergunta dura. Tchan, tchan, tchan. Teve vários momentos, Bruna, mas vários. Teve várias vezes eu sentei na calçada com meu brother e falei assim, cara, vamos fechar esse negócio? Não tá legal. Não temos dinheiro para pagar assim, os nossos salários, o salário da equipe. E, cara, você volta para o Algar, que é uma bela empresa, ele já tinha uma filha pequena quando a gente começou. Então, teve vários momentos assim. E eu acho que aí vem a questão da resiliência, né? A questão de você acreditar. Tanto que eu brinquei na pergunta da Rai, né, que se pode ser no futuro que eu vou ter tranquilidade. Até hoje a gente não tem tranquilidade. Por quê? Porque ser empreendedor, ainda mais no Brasil, gente, é uma corrida de obstáculos, né? Você está correndo para vencer, né, os seus concorrentes, a inovação mundial tal, e está lá o governo te dando uma rasteira, te fazendo coisas. E, infelizmente, é uma realidade que, né, a parte governamental, a parte de fiscal, tributária aqui do Brasil é muito complexa e nos tira do jogo mundial. É muito difícil competir com uma empresa do Vale do Silício sendo uma empresa assim. Mas, de verdade, sempre que eu dava essa recaída, o meu brother me segurava e sempre que ele dava essa recaída, eu segurava. Então, essa é a riqueza de você ter um sócio, né, uma pessoa que você confia muito. Mas, aproveitando o seu gancho, eu te diria também que eu e meu brother a gente é irmão, né? É porque eu chamo muita gente de brother que não é brother real, mas esse é real, é irmão. E a gente só briga quando está acordado. Você já viu aquela história? Dormindo a gente não briga de jeito nenhum. E é interessante o tanto que a gente se ama e, ao mesmo tempo, a gente tem muitos conflitos. Porque até o Bernardinho, né, nosso embaixador, fala muito disso. Numa empresa que está tudo em harmonia, pode desconfiar, não vai dar certo.
Mas na Sankhya é muita desarmonia, eu e meu irmão, mas muita desarmonia positiva. A gente tinha muita discussão, a gente sempre foi muito diferente. Ao mesmo tempo que a gente tem um forte alinhamento estratégico, a gente é muito diferente na forma de fazer. Então já teve várias vezes que eu saí da Sankhya, que eu tinha que sair caminhando, eu andava uns 10 quilômetros e eu acho que ele ia para o outro lado também andar os 10 dele, pensando assim, cara, eu não estou dando conta, eu vou ter que separar do meu irmão. E então o meu maior desafio a vida inteira foi lidar com seu irmão. Foi lidar com meu irmão, e o meu maior privilégio foi de ter ele do meu lado. Porque se não fosse ele, a Sankhya não ia estar do jeito que está também. Então, assim, é aprendizado o tempo todo. A gente tem que saber entender, como eu contei o caso do Manuel, saber entender o que é o seu ego que está tentando te enganar e falando assim, pô, o cara tá te incomodando, o cara é isso, é aquilo. Não, mas ele é bom, ele é genial, ele tem uma virtude que vai levar a gente em outro patamar. E a mesma coisa com meu brother. Eu tenho agonia de fazer, de partir para execução, de sair crescendo e tal. E ele é mais precavido, ele quer planejar, ele quer estudar. E é genial. Se eu não tivesse esse brother fazendo esse contraponto, em alguns momentos que a gente teve separado assim estruturalmente lá dentro da Sankhya, também foi bom, porque aí eu pude fazer muita coisa, assim como ele pôde fazer muita coisa, sem um estar freando o outro, mas quando a gente volta e compõe junto, aí a gente comentando sobre banda, né, de rock, o Paul McCartney é bom sozinho, mas era muito gostoso ele com John Lennon, né? Acho que eles se completavam muito. Então tinha um charme. Então é isso. Já tivemos momentos difíceis, mas estamos aí até hoje e ainda vamos ter muito momento difícil pela frente também. Uma coisa que até a Nai sempre fala, né? Que tem muitas empresas que a história da empresa é baseado na história dos sócios, né? Que geralmente é uma história marcante de uma dupla. E com certeza a Sankhya é uma soma de vocês dois. Na medida, eu acho que a gente sempre tende a olhar mais o nosso lado. Eu, né, por exemplo, às vezes eu também fico bravo. Fico bravo, apesar de a gente nunca ter brigado, né? Mas eu faria diferente, lida bem, não é desse jeito. Mas a gente fica bravo, sim. Eu acho que faz parte A Bruna é brava e eu sou a calma. Faz parte, mas eu acho que quando a gente entende rápido de que o legal é os dois, é a soma dos dois, é a essência dos dois no negócio, E cria uma cultura, né? A gente estava olhando ali no LinkedIn da Sankhya, nas redes sociais, os valores de vocês, todos os projetos que vocês têm para maternidade, para amamentação, para os dias inserção de folga. Do mercado das mulheres na liderança, né? Essa questão da liderança que vocês pegaram dados estatísticos e conscientemente, de uma forma de estruturar a ascensão profissional das mulheres da empresa. Eu achei isso genial. Então, a gente tem muito disso. Quando a gente entra numa empresa, eu acredito muito em energia, sabe? Quando você entra numa empresa, você sente a energia que tá ali. Você sente qual é o espírito da coisa. E a Sankhya, só de entrar na rede social, eu já senti essa energia. Imagina entrando, né, presencialmente, no dia a dia e tudo mais. E como que você faz para poder expandir essa energia para tantas unidades, para tantos parceiros, para tanta gente? Como que você leva essa energia? Transmitir esse DNA, né? Primeiro que tem um lado místico, né? que vem até do nome, né? O nome Sankhya, né? Eu e o brother, a gente fazia yoga, ele faz até hoje. Eu, de vez em quando, eu medito. Mas em 92 a gente mudou o nome da empresa, a gente começou como SOS Informática, que era um nome nada criativo. SOS. Era terrível. Tinha milhares no Brasil. Aí a gente foi tentar registro, não deu, a gente ficou triste. Hoje eu estou muito feliz da gente não ter dado certo com o nome, porque eu acredito muito no misticismo do nome. Eu acho que o nome te ajuda a você... Do nome. Exato, eu acredito muito. Então... Em 92 a gente fazia yoga e não tinha, como eu disse a vocês, não tinha internet, não tinha nada. A gente pegou um dicionário do sânscrito, né, que é a língua mãe do grego,
onde os yogis entoam aqueles mantras, né? Então tem o poder do som, além de ter o poder do significado. Aí a gente viu no dicionário lá Sankhya, aí na hora que a gente leu o significado, e hoje se você procurar no Google não vai estar esse significado que a gente anotou, mas eu ainda vou procurar o Dr. Ruge, que era o nosso mestre de yoga, para ver se ele ainda tem aquele dicionário impresso, porque Sankhya lá estava análise, multiplicidade, a forma pelo qual o ser humano atinge a plenitude do conhecimento. Eu falei, meu Deus, é isso que a gente quer. Porque em 92 a gente já não achava que a gente era uma empresa de tecnologia, a gente se sentia mais uma empresa de gestão, uma empresa de transferência de conhecimento. Então a gente pegou esse nome e falou, cara, esse nome é nosso. Nós levamos 6 meses para acostumar com o nome, a gente ainda costumava falar SOS Informática. Mas quando o nome pegou, ele ficou mais forte. E aí, vindo com esse clima, e veio o clima rock and roll de banda e tal, a gente sempre foi uma empresa muito harmônica, muito assim acolhedora, né? Aquele acolhimento até do mineiro. Mas quando a gente estruturou o RH com a Mariá é nossa diretora de RH. Gente, vocês não têm noção, essa menina é um anjo e uma pessoa, assim, eu sempre sonhei, eu procurei, eu errei muito antes de conseguir trazer a Mariá, porque eu procurava um RH que não fosse só psicólogo e que não fosse só racional, só administração. Sim. E a maioria dos RHs são de psicólogos. Nada contra o psicólogo, mas o psicólogo que não conhece de gestão, não conhece da matemática e de números, eu tinha dificuldade com eles. Eu chegava nas nossas gestoras de RH antiga, que elas tinham dificuldade com a matemática ou com o entendimento do negócio, eu falava, olha, essa proposta que você está me fazendo aí não fica de pé, não dá. Aí, quando eu trouxe a Mariá é gênio de matemática, é formada em administração, tem um raciocínio lógico fabuloso. E, gente, ela veio com um sorriso on-board quando ela nasceu. Você olha para ela, ela é uma pessoa... Tá como sorridente. Vocês duas. Você olha para ela está sorrindo, ela te acolhe. E o RH tem que ser acolhedor. Então, o resultado disso, desde 2009, ou seja, fazem 15, 16 anos que a gente é um Great Place to Work, em Minas, a gente foi a terceira, 2 anos consecutivos, a terceira empresa de Minas, não só de tecnologia. No Brasil, a gente já foi considerada a 6ª empresa de tecnologia mais assim, das melhores para trabalhar. Então, e quando as pessoas vão lá, é como você falou, você vê pelo LinkedIn, você sente. O dia que você chegar lá, Raiz, você vai ver. Cara, você já é acolhida na recepção. As pessoas lá são tudo, assim, a maioria, falar tudo é até radical, mas a maioria é sorriso no rosto, sabe? Aquele ambiente agradável, aquele ambiente leve, e sem ser uma casa de campo, sabe? Uma empresa casa de campo, ou seja, está todo mundo feliz e os números, e os números estão lá embaixo. Ninguém faz nada, ninguém foca no resultado. Nós somos super focados no resultado. Uma empresa Great Place to Work, ela tem que ser uma empresa que desafia, que desenvolve. Então, tem vários fundamentos para você ser uma empresa boa para se trabalhar. Não é só gente feliz. E aí, eu sinto assim que a gente investe muito nisso, porque o nosso negócio é gente. Quem pensa que o nosso negócio é software ou gestão está enganado. A gente depende 100% de gente. Se a gente não tiver as pessoas felizes, como é que a gente vai fazer os clientes felizes? Então, a gente trabalha muito essa questão da felicidade no trabalho, do desenvolvimento, do desafio. E aqui vale destacar para vocês, eu tive várias ajudas na minha caminhada de vários gurus, e um dos gurus uma vez chegou para mim e falou assim, sobre liderança, né? Na verdade, ele não falou que era sobre liderança, ele só chegou para mim que ele era muito sutil. Ele era tipo aqueles mestre yogi que te dá uma pitada assim e deixa poucas palavras e muita sabedoria. Você fala assim, cara, ele chegou para mim, ele me fez um elogio, ele falou assim, Felipe, você é um cara muito bom. E aquele bom assim, eu falei assim, sonoro. Eu olhei para ele assim, eu falei, esse cara não está me elogiando. Eu não sei porquê, mas ele não está me elogiando. Aí eu saí com aquilo, saí refletindo sobre aquilo. E eu era um cara muito generoso, no sentido de não conseguir falar para a Bruna o que eu estou sentindo na verdade ali sobre um serviço que ela fez. Não consegui falar para a Rai, olha, isso aqui não ficou legal. Porque eu achava que eu tinha que estar
bem socialmente com vocês. Sabe, aquele líder bonzinho. E aí, com esse tapinha desse consultor, eu comecei a estudar muito isso. E foi aí que eu acho que começou uma grande transformação na Sankia também. Até para virar um great place to work e não uma casa de campo. A gente começou a desenvolver muito feedbacks. A gente começou a desenvolver muita transparência. E fazer isso com generosidade, sem doer, sem a pessoa ficar ofendida contigo. Você falar o que pode ser registrado por uma câmera, ou seja, você falar o que foi que aconteceu, qual foi o fato, ao invés de você falar se a pessoa é mesquinha. Pô, não é mesquinho. Aconteceu tal coisa, eu fui te pedir para comprar uma coisa de R$5 e você não comprou. É melhor. Você falar da atitude e não da pessoa, né? E não levar da pessoa. O fato E não de do servir julgamento. Um café. Obrigado. Mineiro quer. Show. Toma com açúcar? Não. Qual que é o seu signo? Aquário. Olha aí, Tudo a ver. Tudo a ver. Tudo Obrigado. a ver. Tudo Nossa, a a gente servindo pão de queijo para um mineiro, né? Ô, Bru, eu queria servir. Pode servir pão de queijo? Claro. Eu não tô com vontade de comer pão de queijo. Claro, a gente já tá Esse até... pãozinho de queijo nesse ar-condicionado Que aqui já deve ter virado uma duro. pedrinha Uma de pedrinha queijo, viu, de gente? queijo. Tá Vocês duro. estão aí me assistindo, não fiquem com inveja, não. Pode ser uma Gente, pedrinha. vamos ver se vai ser Não, bom mas mesmo. tá uma delícia. Não, delícia não, tá Não. macinho. Vamos ver. Não é bem verdade. Ele é generoso, ele vai falar que tá bom. Feedback E sincero. educado. Feedback sincero. Aquele aprendizado da vida, feedback Não, tá sincero. bom, tá bom. A gente até, inclusive, tá chegando Gostoso. nos finalmente aqui do Ah. do nosso Não fiz nem um tempo. terço das perguntas que eu queria fazer. Mas pode fazer. Mas assim, algo que, né, tu mencionou, mas a gente quer muito mais. Que, né, vocês estão aí com muitos anos de caminhada, muitas conquistas, né, como tu veio comentando, Felipe. E assim, para um futuro próximo, quais são as próximas conquistas? E para o futuro não tão próximo, como você imagina a Sankia? Até você comentou, né? Eu não venderia a Sankia, né? A Sankia é uma empresa para ser herdada. Como você enxerga esse futuro? Bacana. Obrigado, Bruno. É uma pergunta muito interessante também. Aliás, vocês estão de parabéns. O bate-papo está muito gostoso e vocês estão conduzindo muito legal. E podem me interromper, que eu falo pra caramba, né? Às A vezes... gente interrompe. Tá, E obrigado. a gente tá acostumado a interromper, né? Não, e aí é bom que eu acabo de comer o pão de queijo. Mas, enfim, o sonho da Sankia, a nossa visão, é ser a empresa mais desejada de gestão empresarial do Brasil. E a gente está correndo atrás disso. Aí por isso que eu falo para vocês que não é a questão de faturamento, ou seja, a gente não está comprando faturamento, comprando concorrente para ser a maior. Não, a gente está comprando soluções complementares para a gente ser a mais desejada, para a gente ser a solução que mais adere, mais assim, agregue valor para os nossos clientes. E esse sonho, ele sendo cumprido, aí a gente vai querer ser do mundo. Porque hoje a gente vê o Brasil como nosso limite territorial, até porque é muito difícil a expressão que a gente usa no nosso mercado é localizar, né? Acho que isso é comum. Você localizar um ERP para a Europa, você localizar o ERP para os Estados Unidos. E o que significa localizar? Você ajustar as regras fiscais, contábeis para aquele país. Então, você pegar uma solução complexa como é o ERP e levar para um outro país é muito difícil. Mesmo os nossos vizinhos, você vai levar o nosso sistema de gestão empresarial para a Argentina, você vai ter outra gestão tributária, são regras totalmente diferentes. Então, tanto que os estrangeiros, né, os gringos têm dificuldade de entrar no Brasil, essa dificuldade pode ser resolvida. A gente não importa software nesse sentido, né, de RP. Importa. A gente tem a SAP e tem a Oracle, e tem outras, tem a Microsoft também. Então, verdade, comum, mas o que eles fazem? Eles acabam se associando a alguma empresa brasileira que faz a parte fiscal para eles. Então, eles acabam tendo quem localize para eles, porque seria inviável eles localizarem para todo mundo, né? Então, o nosso sonho, Bruna, é esse. É de ser a empresa mais desejada do Brasil, esse é médio prazo. E a longo prazo é ser a empresa de gestão mais desejada no mundo. E um outro sonho que a gente tem, que tem a ver com o nosso propósito, é de
fazer a diferença mesmo. Como a gente é uma empresa ainda orgânica, né, que tem os fundadores e tem o pessoal com muita paixão em fazer a diferença, a gente quer ser a empresa que vai causar a disrupção. A gente bateu um papo ontem sobre disrupção, a gente quer ser a empresa que vai transformar o mercado de gestão. Eu acredito que a gestão empresarial vai evoluir muito, ela já tem evoluído demais. A cada ano que passa, em 2016, 2017, a gente sentou com um grupo lá para estudar o RP do futuro e a gente pegou assim, ó, a gente tinha 30 anos, é como se estivesse começando de novo. O RP está começando agora. A gente deu até um novo nome para ele, é o EIP, ou seja, EIP, Enterprise Intelligence Platform. É tudo em inglês, né, gente? Porque o nosso mercado, o ERP é Enterprise Resource Planning. Então, a gente criou um novo nome porque a gente sabe que está nascendo uma nova era da nossa solução. E a gente quer devolver para o mundo o que a gente ganha de mão beijada todo dia. E quando eu digo ganha de mão beijada, não é tão ganha assim, né, que você tem que trabalhar para comprar, mas imaginem se não tivesse existido o Steve Jobs. Imaginem se não tivesse existido, sei lá, esses malucos americanos, japoneses, alemães que inventam as coisas e facilitam a nossa vida. Então, assim, Elon Musk da vida, por mais maluco que seja, né? Ele é autêntico, né? Ele muda a história. E eles criam coisas. O Elon Musk veio com aquele negócio da internet, né? Eles investiram milhões para soltar, sei lá, satélites e balões aí no planeta. Aí a gente tem um rancho em Uberlândia que você compra uma antena do Elon Musk e você pode usar ela no rancho, em qualquer lugar. Quer dizer, ele mudou a história, né? Mudou. Tem gente que muda a história. Muda. De um jeito ou de outro, a pessoa se transforma. Mas, e já Felipe, pensou se a gente consegue, Nai? Rai? Nai? É Nai. E eu tô falando Rai. Tudo bem. E você não me chama atenção, hein? Muita gente me chama de Rai e de Natália. Olha, que é a minha irmã. Desculpa, que a gente é Nai. muito parecida. A gente Não, e é você... muito igual. Desculpa. Ficou feio, corta essa. Agora vai ter que cortar tudo. Todas as vezes. Momentos, vai ter que cortar toda hora que eu falei não. Não, Vou falar Nai. a gente faz um pós. Como que é aquele lá que faz aqueles erros de gravação? Qual que é o nome daquilo lá? Eu não sei o nome, mas eu sei que você tá bacana falando. No final, né? Nossa, mas queimei o filme. Beleza. Capaz. Mas, Nai, assim, a gente tem esse sonho de deixar algum legado também. Então, o nosso propósito está muito ligado a isso. A falar assim, cara, se a gente puder, enquanto indivíduo, eu sou incapaz, eu acho que de deixar... Incapaz, assim, eu acho que eu não tenho condição de deixar um legado desse para o mundo, mas enquanto companhia... Quando a gente junta com pessoas geniais, eu falei para vocês da Maria, de RH, que é fabulosa mesmo, mas eu tenho só diretores muito melhor do que eu. Os caras são fantásticos. E que bonito você honrar ela. Eu acho isso muito interessante. E você trazer essa honra a uma mulher. Porque isso é muito raro, de a gente ouvir um homem, principalmente na sua posição, estar honrando um crédito de uma gestão bem feita, de uma organização bem feita, de uma coisa que deu certo a uma funcionária mulher. Isso é muito raro. Mas é muito sincero. Vocês vão conhecer ela. Aí vocês vão ver Partiu que... Minas Gerais, Bruna. Vamos. Vocês estão convidados Bora. a comer o nosso pão de queijo lá. Mas... ela é sensacional e a gente tem outras mulheres sensacionais. Eu não quero ser injusto com as outras mulheres da Sank, que tem muitas mulheres sensacionais lá e muitos líderes também sensacionais. É como eu costumo dizer, se eu tivesse pessoas que conhecessem menos que eu debaixo de mim, eu ia ficar preocupado. Então, eu procuro trazer assim, pessoas que conhecem muito e dou espaço para eles. Porque também, se você contrata um talento genial e você vai dizer para ele o que ele tem que fazer, já está tudo errado aí, né? Então, eu contrato pessoas que me ensinam. Aí, o cara, eu estou vendo lá o cara ou a cara, nossa, isso aí que você está fazendo é sensacional. Lógico que muita coisa a gente discute junto, a gente sonha junto. Quando a Maria chegou, ela falou, Felipe, mas eu nunca fui de RH. Falei, calma que nós vamos aprender juntos, né? Porque, para mim, ela tinha
a parte toda comportamental, como eu disse para vocês, né? Toda a placa dela, toda a configuração veio para ser uma diretora de RH. E aí a gente começou Só a fazer muita coisa a junto. habilidade ali do escopo. Mas, Felipe, a Bruna perguntou o que você queria chegar, né? Onde você gostaria de chegar com a Sankhya. Mas onde você quer chegar agora como Felipe? O seu CPF, o que você imagina, suas próximas conquistas, seus próximos passos. Eu sei que o mineiro, geralmente, ele é bem discreto, né? Discreto e modesto. Você é mais do perfil assim, quero trabalhar na Sankhya até não poder mais? Ou, de repente eu quero pegar um barco e sair viajar por um mês? E além da Sankhya, a sua vida como pessoa mesmo, não só como profissional. Bom, eu não me vejo fora da Sankhya. Olha que engraçado. Eu não me vejo. Não vai ter aposentadoria, né? Não. A gente também não vai se aposentar. Provavelmente. Eu fico vendo os coroinhas lá de Uberlândia, né? O fundador do Martins, o fundador do Arcon, o fundador da Algar. E, poxa, os caras com 90 anos ainda vão lá na empresa, ainda acompanham. Eu assim, como eu tenho pessoas muito talentosas, né, no board ali, no C-level, né? Eu acho que logo a empresa não vai estar precisando de mim, como eu já acho que hoje eles são generosos de me fazer sentir importante, sabe? Então eu chego lá, parece que tem umas coisas que eles querem tratar comigo, ou querem meu conselho, mais para me sentir importante. Mas eu imagino que vai chegar um momento, aquele momento de fade, né, do degradê lá, que vai saindo o sol e vai chegando a lua, que eu vou poder dedicar mais ao rock and roll, que eu vou poder dedicar mais ao pedal, dedicar mais a startups, a mentoria. Hoje eu gasto um tempo com algumas pessoas, alguns profissionais fazendo mentoria. Gasta tempo com a gente. Vai ser um prazer. Pedindo nosso presente da casa. Vocês estão tá gravado isso aqui. Né? Tá falando. Eu não sei se nós temos para gastar esse tempo aí. Não, a mentoria é gratuita. Assim, eu não faço Bruna, isso. Bruna, é um lado social. É verdade. Mas assim, eu tenho essa intenção de, às vezes, viver um pouco mais. Eu não tenho vontade de pegar um barco e ficar mais do que 15 dias de férias, sabe, Bruna? Respondendo precisamente a sua ideia, a sua pergunta, eu até já refleti sobre isso. Eu falo, cara, você vai para a Europa, você fica lá 15, 20 dias, eu fico doido para voltar. Angustiado. Fico doido para voltar, porque aí me dá aquela ausência de relevância. Não sei se você entende o que é isso. É falar assim, cara, mas eu não fiz nada, eu não produzi nada. Então, eu tenho essa necessidade de ser relevante, sabe? Então, eu espero que eu continue tendo saúde para continuar muito tempo e tendo sabedoria para cada vez mais dar menos palpite, para dar espaço para as pessoas que estão cuidando. E eu ficar mais, assim, como um mentor ou como um apoio, como alguém que transfere o DNA, porque, poxa, chegam executivos fantásticos na Sankhya para cuidar do negócio, mas e aí, quem que vai manter esse link com a história, com a né, com o início? Quando eu vejo isso lá nessas empresas que eu citei, Algar, Martins, eu acho muito bacana que mantém a chama da empresa ali acesa, sabe? Então, eu acho que é um papel que eu posso fazer quando eu estiver bem velhinho. Por enquanto, eu ainda tenho muita saúde e quero trabalhar. Vamos no braço. É isso, então. Felipe, queria te agradecer, assim, muito. Desde ontem da sua palestra, que foi aqui no Coworking, né? A Sankhya tem uma filial recente, né? Que foi aberta aqui no nosso Coworking. Então, a gente participou ontem da sua palestra. Você trouxe muitos insights para nós. Inclusive, hoje nós já conversamos sobre alguns. Trouxe muito aprendizado. Nesse bate-papo trouxe muito aprendizado, tenho certeza que para quem está assistindo também. Então, eu só tenho a te agradecer e a sua meta é ser a empresa mais desejada de RP. Saiba que já virou o nosso sonho de consumo. Que delícia, que Queremos bom. muito ter o perfil de ser seus clientes. Queremos alcançar né, a honra de ser seu cliente, né? A gente já enxerga pra nós dessa que forma. vai ser um privilégio. Mas
Muito obrigada mesmo pela sua presença, por todo o conhecimento, pela toda a sua humildade também, né? A gente comentou muito sobre isso. Nossa, olha que legal, né? Veio lá de Florianópolis para estar aqui com a gente, então muito obrigada. Muito obrigada pela sua generosidade, Obrigado. sabe? Porque a gente tá começando ainda, então quando a gente olha um empresário como você, a gente fica com o olho até brilhando. Queremos. Então, muito obrigada por ter estado aqui com a gente, tantos conselhos, que nem foram conselhos diretos, mas a sua história por si mesmo já agregou na gente, assim, sabe? Bacana. E ontem, tudo que você falou durante a sua palestra engrandeceu muito. Principalmente a parte de quando você entrou na Dell, você viu uma fábrica de computadores. Isso, pra mim, eu guardei e vou levar pra minha vida, isso. E muito obrigada. Interessante, eu que agradeço, né, Bruna e Nayara, desculpa. Eu que agradeço o convite, foi muito bacana e é isso mesmo, eu acho que a empresa tem que ter alma e eu acho que a gente tem que ter muita vontade, muita crença em algo assim, que a gente vai construir algo grande. Só para encerrar, antes de montar a Sank, eu não contei para vocês, mas o meu pai era gerente do Banco do Brasil e ele dava treinamento para a gente fazer concurso do Banco do Brasil. Sim. E naquela época, né, em 88, 87, né, vocês nem tinham nascido. Era muita coisa. Era fantástico trabalhar no Banco do Brasil, era o emprego dos sonhos. Não que hoje não seja, tá? Mas assim, na época era mais. Mas aí eu estudei com meu pai, ele dando aula, e muitos alunos lá estudaram. E dos alunos deles, vários passaram e eu não passei. Eu fiquei me sentindo tão... Sabe quando você se sente diminuído, se sente frustrado e fala, poxa, que tombo que eu levei. E imaginem se eu tivesse passado, como que teria sido a minha vida, né? Será que existia a Sank? Então, assim, essa mensagem que eu quero trazer é o seguinte, quando a gente assiste um filme só numa faixa curta, muitas vezes a gente pode sentir que não teve sentido ou que Deus foi cruel com a gente. Quando você amplia, né, o espectro da visão, você fala assim, cara, será que ele estava me preparando para algo maior? Então, sintam isso na vida de vocês, que todo tombo que vier, né, todo tropeço é para tornar vocês mais fortes e talvez porque ele está reservando algo maior para vocês. Ok? Beijo. Obrigada. Muito obrigada a todos que assistiram. Esse foi o nosso episódio do GaiaCast. Nos sigam aqui para acompanhar mais episódios como esse. E nos vemos no próximo. Se inscrevam no canal e compartilhem.